Fala, leitores da Bíblia! Hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 8. Mas antes eu gostaria de fazer menção a uma pergunta que um leitor, um amigo leitor, me fez a respeito do capítulo 7. Como nós vimos ontem, o capítulo 7 é um capítulo bem complexo, bem difícil mesmo da gente compreender. E ao que tudo indica, pelo menos na minha concepção, do versículo 7 ao versículo 25, Paulo ilustra alguém que não conhece exatamente a obra de Cristo. Alguém que se vê ainda aprisionado ao pecado e não consegue se livrar disto, né? Não entende que Cristo o libertou do poder do pecado. Ok? Mas veja, gostaria de salientar, eu não estou defendendo que o cristão não peca. Eu estou simplesmente defendendo que o cristão não é mais escravizado ao pecado. Ok? Só recapitulando também, nós fomos livres da pena ou da culpa do pecado. Nós fomos livres do poder ou do domínio do pecado. Mas nós ainda seremos livres da presença do pecado nas nossas vidas. Portanto, a presença do pecado ainda é uma realidade na vida do cristão. Mas a pergunta que meu amigo leitor me fez é a respeito da lei. Uma pergunta muito pertinente. No versículo 1 do capítulo 7 é dito lá: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E a pergunta que foi feita é se essa lei seria a lei civil. Essa lei a qual o apóstolo Paulo está se referindo é a lei civil? Bem, se a gente avaliar pelo contexto que vem na sequência, a analogia do casamento, o casamento em si é uma ordenança, o casamento no sentido de um pacto, de uma aliança, é uma lei, é baseado numa lei civil, ou seja, as pessoas entram num contrato de casamento, numa aliança de casamento, isso diante das pessoas. Isso sem contar o fato de que é também um mandamento da parte de Deus, um mandamento para que todos os homens possam desfrutar, possa ter a multiplicação da raça humana e tudo mais, possa se sentir amparado por meio do seu companheiro e tudo mais. Mas então a pergunta foi essa: a lei a qual o apóstolo Paulo está se referindo é a lei civil? Veja bem, embora ele recorra ao exemplo de um casamento que está atrelado a uma lei civil, eu realmente acredito que a lei a qual o apóstolo Paulo está se referindo em todos esses capítulos aqui que nós estamos lendo não é a lei civil. Ok? Por quê? Porque a lei civil ela fez parte do contexto do povo de Israel. Paulo agora está escrevendo para uma igreja em Roma, que não tem absolutamente nada a ver com o contexto civil de Israel. Portanto, a lei a que ele está se referindo é uma lei que os estudiosos contemporâneos chamam de lei moral. Ou seja, a vontade de Deus para a vida do seu povo, né? Lei moral, e pode-se dizer talvez também a lei cerimonial, que aí inclui a circuncisão, né? Inclui todos aqueles rituais de sacrifício, enfim. Então, o que ele está se referindo aqui, no meu entendimento, não é a lei civil, mas sim a lei moral e a lei cerimonial. Tá? O povo judeu, onde quer que eles estivessem, em qualquer canto do mundo, eles procuravam seguir a lei cerimonial por meio da circuncisão, a lei moral, todos aqueles preceitos e tal, inclusive até ampliados e tornados ainda mais complicados pelos fariseus, por exemplo. Então eu realmente acredito que ele está se referindo aqui não à lei civil, mas uma lei, a lei no que diz respeito à moralidade e à relação do homem com Deus, a lei cerimonial. E o que Paulo está defendendo é que
a observância a essa lei, e tome lei de uma forma geral, né? Talvez excluindo um pouco a lei civil, a lei moral e cerimonial. A observância a essa lei nunca foi suficiente para dar salvação ao homem, porque a salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Ok? Bom, nós já demoramos demais nessa introdução, vamos direto à nossa leitura de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, olha só, te livrou da lei do pecado e da morte. Essa nova lei, que é a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou o crente da lei do pecado e da morte. Portanto, não tem como a gente entender que no capítulo 7 ele está se referindo a um cristão genuíno. Porque um cristão genuíno, ele já está livre da lei do pecado e da morte. Aqui não é lei moral, não é lei cerimonial, é a lei do pecado, ou seja, esse imperativo de pecar, essa escravidão ao pecado. Nós somos libertos disso, nós não estamos mais dominados pelo pecado. Por quê? Pelo quê? Por causa da lei, dessa nova lei, que é a lei do Espírito da vida, por meio de Cristo Jesus. Versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, agora uma referência à lei moral, lei cerimonial, ao conjunto de leis do Antigo Testamento, o que for impossível àquela lei do Antigo Testamento, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne, no caso na carne do seu próprio Filho, o pecado, a fim de que o preceito da lei do Antigo Testamento se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um texto complicadinho também, difícil da gente entender, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: aquela lei do Antigo Testamento, ela não servia para santificar, para purificar, para justificar o homem. Ela só servia para quê? Para sinalizar ao homem que ele é incapaz de atender a tudo isso, embora ele devesse realmente procurar obedecer, mas ele é incapaz e deveria recorrer a alguém que pudesse santificá-lo, purificá-lo, justificá-lo. E o que Paulo está dizendo aqui? Isso agora se concretizou na pessoa de Jesus Cristo. É Ele quem produz isto no povo de Deus. Ok? Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Olha só, os que se inclinam para a carne, os que estão propensos ao pecado, que é o que está lá no capítulo 7, né? Eles se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas outros, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Então, quem está no pecado, não foi regenerado, tudo que passa pela sua mente é pecado. Ele cogita as coisas da carne. Mas aquele que foi salvo por meio do sangue de Cristo, ele agora se inclina para o Espírito e a sua mente agora está livre da escravidão do pecado, mas a sua mente agora está livre para buscar adorar a Deus, para buscar servir a Deus. Ele não está dizendo que não peca mais, mas agora ele tem essa liberdade de dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Então, o homem que não está em Cristo, ele pende para a carne, e isso o leva à morte. Agora, aquele que está em Cristo, ele pende para o Espírito Santo. Ele pende e isso resulta em vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, aquele que está aprisionado ao pecado, este que diz aí no capítulo 7, versículo 24, este que é desventurado, um homem desventurado, um homem que está aprisionado à morte, que tem um pecado amarrando ele, este é inimigo de Deus.
Ele não está sujeito à lei de Deus, ele não consegue obedecer a Deus. Ok? Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Eles estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Por mais coisas certas que eles possam fazer, no sentido de ajudar as pessoas, de fazer coisas boas, eles não agradam a Deus, porque todas as suas motivações, todas as suas cogitações, todas as suas intenções são entremeadas pelo pecado. Vós, porém, versículo 9, vocês são diferentes. Vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vocês estão no Espírito, vocês não estão mais na carne, vocês não estão mais aprisionados ao pecado. Ele está desdizendo tudo o que ele disse no capítulo 7, o que nos leva a pensar que o capítulo 7, do 7 ao 25, não se refere a um crente genuíno. O crente genuíno, ele está no Espírito. A sua inclinação é para agradar a Deus. Né? Seguindo o versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Né? Uma expressão difícil aqui. Né? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, nós, de fato, ainda sofremos consequências. Nós apodrecemos, digamos assim. As consequências do pecado ainda está presente na nossa vida, no nosso corpo. Nós ainda sofremos essas coisas. No entanto, nós já estamos salvos. Né? Nós já estamos salvos. O Espírito é vida por causa da justiça. Nós fomos justificados e nós somos vivos espiritualmente diante de Deus. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa linda. Ele está falando, por mais que por conta do pecado nós iremos morrer, o nosso corpo seja um corpo fragilizado, um corpo doente, um corpo enfermo, ele está dizendo aqui, se o Espírito de Jesus, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está em vocês, pode ter certeza, inclusive até mesmo o corpo mortal seu, né, vai ser vivificado. Vai ser vivificado. Versículo 12. Gente, esse vídeo vai ficar longo. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Carne sempre com a ideia de natureza pecaminosa. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, então vocês vão mortificar os feitos da carne, os feitos do corpo, os feitos da natureza pecaminosa. Então vocês vão viver. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Olha só, não recebestes o espírito de escravidão. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, no capítulo 7, versículo 14. Olha só. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele não está falando aqui na posição de um cristão. Um cristão não é escravo do pecado. É o que ele está dizendo aqui no capítulo 8, versículo 14. Foi o 14 que eu li? Não, o 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E aqui uma doutrina tão maravilhosa, que é a doutrina da adoção. A gente fala pouco nas igrejas sobre isso, mas nós temos que entender que a salvação é em grande medida, uma adoção. Uma adoção. É como se... É basicamente o seguinte, os homens em pecado, eles não são naturalmente filhos de Deus. Se a gente vê lá em João capítulo 1, o homem, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Porque não é a sua natureza, ele não é naturalmente um filho de Deus.
Então ele se torna filho de Deus por meio da justificação. A justificação pela fé em Cristo Jesus tem como implicação a adoção, ou seja, nós passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que Ele nos regenera, nos salva, nos chama eficazmente por meio do Espírito Santo. Então é baseado nesse espírito de adoção que agora nós somos capazes de olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Abba, Pai. Essa palavra Abba vem na ideia é uma palavra carinhosa, né? É como se nós pudéssemos chamar Deus de Papai. Papai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um compartilhamento dessa certeza. Nós não só somos filhos de Deus, como o Espírito de Deus testifica isso no nosso coração, nos comprovando, né? Então essa é uma das formas de nós sabermos se nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos comprova isso no coração, né? Sem a necessidade de uma visão, sem a necessidade de dom de línguas, como muita gente vai falar, quem é batizado com o Espírito Santo é quem fala em línguas. Bobagem, não é isso. Essa é uma interpretação errada do livro de Atos, né? Versículo 17. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, até aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, o verdadeiro cristão, ele não vive em pecado, ele não é escravo do pecado, ele se inclina para o Espírito Santo, ele se inclina para uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, né? Ele se relaciona com Deus como Pai. E agora, então, a partir do versículo 18, ele vai dizer o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora ele introduz um novo tema, que é a questão do sofrimento. É muito comum o sofrimento a todas as pessoas desse mundo, inclusive os cristãos. O sofrimento do tempo presente, o sofrimento de agora, nem se compara com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, até a própria criação, as coisas criadas, têm grande expectativa de que os filhos de Deus sejam revelados, no sentido de que se consuma essa obra redentora do Senhor Jesus Cristo, até o último a ser chamado para a salvação. A criação aguarda com expectativa. Pois, versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só, até a criação tem expectativa de ser liberta do cativeiro da corrupção para que possa ser o habitat dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não é só os seres humanos, a criação também. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos a conclusão da obra salvadora de Cristo, não só de chamar os seus para si, como também da redenção do nosso corpo. E aqui ele se refere à ressurreição dos mortos, a etapa final da glorificação, da salvação, que é a glorificação. Quando o pecado será extirpado da nossa natureza, nós viveremos sem a presença do pecado. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, mas o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos,
com paciência o aguardamos. Então, o cristão ele vive nessa esperança da redenção do nosso corpo. Talvez alguns de vocês estejam sofrendo muito com alguma enfermidade, né? E eu sei de algumas pessoas que ouvem, que acompanham esses vídeos, que sofrem de enfermidade. Olha, eu gostaria de sugerir a vocês que sofrem com enfermidades que leiam e releiam do versículo 18 ao 25. Leiam e releiam esse texto. Memorizem talvez alguns versos aqui para você receber a tranquilidade, receber a esperança de que haverá um desfecho nessa história e o desfecho será glorioso, glorioso. Seguindo então do versículo 26 ao 30, eu vou ler direto. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui tem uma riqueza enorme. Eu poderia falar muito tempo sobre cada etapa, cada frase desses versos. Aqui nós vemos a gloriosa obra de Deus nas nossas vidas, né? Ele nos assiste, Ele nos ampara, até quando a gente não consegue orar ou não sabe o que dizer, Ele nos interpreta, nos representa diante de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, o sofrimento coopera para o nosso bem, inclusive, mas primordialmente aquilo que ele cita no versículo 30, a predestinação, que é o fato de Deus ter dado um destino certo para as nossas vidas, o chamado eficaz que ele nos fez, a justificação, a glorificação, tudo isso está sendo realizado por Deus, não por nós mesmos, por Deus, em nosso favor. Então tudo coopera para o bem do povo de Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Mas eu quero enfatizar aqui o versículo 29, e aqui está o sentido, o propósito, o objetivo da sua vida e da minha vida. Aos que de antemão conheceu, os predestinou para, olha aqui, qual que é o destino, qual que é o objetivo das nossas vidas? Sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito ou o principal entre muitos irmãos. Esse é o grande objetivo, esse é o grande objetivo das nossas vidas, nos assemelharmos cada dia mais a Jesus Cristo, para que Ele seja o primogênito, o principal, aquele que tem a primazia no nosso meio, para que as pessoas olhem para nós e nós sejamos como que um espelho que reflete Jesus Cristo a essas pessoas. Ao nos verem, nós temos que representar Jesus, refletir a imagem de Jesus. E aqui então o capítulo 8, que é grande em extensão e grande em profundidade das verdades do Evangelho, né? Encerra com essa fala lindíssima do versículo 31 ao 39, que mostra a garantia e a certeza da nossa salvação. Relembrando aqui a nossa querida leitora que perguntou esses dias, né? Uma vez salvos para sempre. Olha só o que vai ser dito do versículo 31 ao 39, e aí depois você me diz se tem alguma chance de um filho de Deus perder a salvação. Olha só. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará
graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A vida do cristão é uma vida difícil. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenho o que dizer. Esse texto é autoexplicativo. Nos mostra a grandiosidade da obra de Deus, que supera até as nossas fraquezas e debilidades, que nos sustenta por um amor incondicional, que nos garante com base em algo que Cristo fez e não em algo que nós fazemos. Esse capítulo 8 de Romanos é sem igual. Maravilhoso, não é? Amanhã a gente continua com Romanos capítulo 9. Um grande abraço. Deus te abençoe.